Sejam bem-vindos à disciplina de Economia. Meu nome é Gisele Guzmão, sou economista pela Universidade Estadual de Montes Claros e mestre em Economia pela Universidade Federal de Viçosa. Hoje nós daremos início à disciplina de Economia. Durante as nossas aulas é importante que vocês anotem possíveis dúvidas para esclarecimentos no nosso Fórum Tira Dúvidas. O Fórum Tira Dúvidas ele estará disponível em cada uma de nossas aulas. Além dessa nossa aula virtual, é importante que vocês leiam o caderno didático. Eu recomendo que essa leitura ela seja feita antes de vocês assistirem à aula. Eu acredito que a compreensão fique muito melhor. Vamos iniciar nossa aula compreendendo o que é economia. Economia nada mais é que a administração de recursos produtivos escassos. Recurso produtivo é tudo aquilo necessário para gerar bens e serviços, ou seja, matérias-primas, mão de obra, dinheiro, energia elétrica, máquinas, equipamentos, entre outros. Muitas vezes nós associamos a palavra fazer economia apenas relacionada à possibilidade de economizar dinheiro, moeda. Ao longo da nossa disciplina, vocês compreenderão que economia é mais do que isso. Economia não se trata apenas de economizar dinheiro, mas economizar, administrar, otimizar qualquer recurso produtivo que, por característica, é finito e ilimitado. Isso responde o porquê nós devemos administrar, economizar esses recursos. Porque temos, de um lado, uma sociedade consumidora com necessidades ilimitadas e, do outro lado, recursos produtivos que são limitados. Vocês já prestaram atenção o quanto nossos gostos e preferências de consumo mudam com o tempo? Nós, consumidores, estamos o tempo todo mudando nossas preferências, adquirindo coisas ou serviços. Pensem no seguinte, no início do ano você adquiriu uma peça de roupa e provavelmente não cessará o seu consumo por roupa e, mais importante que isso, por alimentação. Nossas necessidades, portanto, elas são limitadas. São ilimitadas. Mas quem vai atender essas nossas necessidades? O mercado. A partir do processo produtivo, ele unirá vários fatores produtivos para gerar o bem que necessitamos. A limitação dos recursos produtivos é o principal problema econômico. Temos aí o problema da escassez de recursos produtivos, que pode tender à finitude, caso não saibamos administrá-los de forma otimizadora e consciente. Se não tratarmos esses recursos como limitados, podemos gerar, no momento em que eles se esgotarão e os bens produzidos a partir deles não serão mais colocados no mercado para o seu consumo. O papel da economia, portanto, é otimizar a utilização desses recursos, fazendo com que as nossas necessidades de consumo sejam sempre atendidas. Um economista ou um administrador, ele utiliza estratégias de economia a fim de atingir esse objetivo, satisfazer a necessidade de consumo da sociedade. Se não houvesse o problema da escassez, não haveria necessidade de administrar recursos e, portanto, não haveria motivo de se estudar a ciência econômica. A economia ela só existe porque temos esse problema da escassez, de finitude de recursos produtivos. Temos o problema de recursos que acabam de um lado e que são necessários para atender uma necessidade humana que não se acaba, é ilimitada. A escassez também tem o papel de determinar o preço, ou seja, quanto mais escasso for um recurso produtivo, maior será o preço daquele bem ou serviço prestado, do qual necessita dele para ser produzido e oferecido para o consumidor. No dia a dia, nós enfrentamos problemas de escassez, principalmente de produtos agrícolas. Por exemplo, quando há falta de chuvas ou mesmo excesso e a colheita ela é prejudicada, a quantidade ofertada do tomate, por exemplo, é reduzida. Logo, o preço será maior porque os consumidores disputam a compra pelo tomate. E esses consumidores são em número maior do que a oferta de tomates. Assim, uma demanda de tomates maior que a oferta de tomates levará ao aumento dos preços. A mão de obra, por exemplo, também é um recurso produtivo, porque precisamos dela para gerar
ou um bem ou um serviço. Alguns setores da economia, como a indústria, pode demandar uma qualificação específica de mão de obra. Se o número de pessoas qualificadas para exercer a função for muito pouco, as empresas disputarão o candidato para contratar essa mão de obra. E o seu preço, nesse caso, o salário, ele vai ser elevado. Assim, nós podemos concluir que a economia é a ciência que estuda os recursos escassos e as alternativas de produção para atender às necessidades ilimitadas dos indivíduos. Quem participa desse processo de produção e consumo no mercado são os agentes econômicos: pessoas, empresa, governo. Todos eles são consumidores do mercado, que nada mais é que o local onde são negociadas a compra e a venda de bens e serviços. Hoje, o mercado já não é mais um local somente físico. Produtos e serviços, eles podem ser negociados também pelo comércio eletrônico, que são as compras e vendas pela internet. Esse ambiente econômico é dividido em macroeconomia e microeconomia. Quando falamos de macroeconomia, estamos falando de um grupo de indivíduos, famílias, empresas e comunidades, sendo que estes grupos podem formar cidades, estados ou países. Reparem que eu não estou falando de um consumidor específico ou de uma empresa específica. Estou falando de um grupo de pessoas ou um grupo de empresas. Isso é estudar macroeconomia. Uma cidade, um estado, um país é formado por grupos, então eles fazem parte da macroeconomia. Quem nos ajuda a compreender o comportamento da macroeconomia são os agregados macroeconômicos. Muitos deles vocês já ouviram falar. PIB, que é o Produto Interno Bruto, renda, despesa. Então, PIB é a somatória de todos os bens produzidos por uma sociedade em um determinado período de tempo. É a soma de toda a riqueza gerada por uma cidade, estado ou país, fruto do trabalho dos indivíduos que nele vivem. Já a renda é a somatória da remuneração das pessoas de uma sociedade em um determinado período de tempo. Por exemplo, é a somatória do salário dos trabalhadores, dos aluguéis recebidos pela locação de imóveis, carros e equipamentos, dos lucros que donos de empresas tiveram com suas firmas, dos juros que os poupadores de dinheiro obtiveram com seus investimentos nos bancos. Já as despesas é a somatória dos gastos efetuados pelas pessoas e empresas na compra de produtos ou serviços, como, por exemplo, alimentos, combustível para o carro, roupas, matérias-primas para as indústrias, materiais de escritórios para as empresas em geral, remédios, serviços médicos e odontológicos, entre outros. Essas são as características da macroeconomia. Já a microeconomia, ela é menos ampla. Na microeconomia, nós vamos estudar o comportamento de consumo das pessoas, famílias e empresas, ou seja, um grupo específico, bem como o estudo da produção de bens e serviços, e também a formação dos preços no mercado. Assim, nós podemos considerar que a microeconomia ela está intimamente ligada à nossa realidade cotidiana, e seus princípios estão relacionados aos nossos hábitos de comprar e vender bens ou serviços, poupar dinheiro para o futuro, trabalhar em empresas dos setores de comércio, serviços, indústria ou finanças, ou mesmo ser um empreendedor, um empresário e gerar bens e serviços para serem comprados por outros indivíduos. Existe então uma relação entre macroeconomia e a microeconomia. Quando é noticiado que a renda do Brasil aumentou, isso é uma informação macroeconômica. Significa que a renda individual da sociedade em geral provavelmente aumentou. Assim, o comportamento individual dos agentes econômicos, que são empresas, governo e sociedade, com necessidades ilimitadas, movimentam o processo produtivo, o consumo e a renda. Em resumo, são essas necessidades ilimitadas que movimentam o ambiente econômico. Se não houvesse necessidades, de nada adiantaria o esforço para gerar bens ou serviços. No entanto, cada consumidor ele prioriza algumas necessidades, ou seja,
alguns itens do seu consumo. Algumas vezes nós agimos por impulso, mas na maioria das vezes elencamos o que é prioridade do que não é naquele momento tão importante assim. Aqui temos as necessidades primárias, secundárias e coletivas. As necessidades primárias são alimentação, vestuário, habitação, transporte e higiene. São todos aqueles itens que cumprem as necessidades fundamentais para um indivíduo. Já as secundárias são aquelas vinculadas ao desejo e ao impulso. As coletivas são as relacionadas com os serviços públicos. Vale ressaltar que existem algumas profissões que não produzem bens, porém ofertam serviços, como, por exemplo, advogados, padres, profissionais do esporte, administradores que prestam alguma consultoria empresarial. Percebemos que essas necessidades elas podem ser de bens ou serviços. Uma fábrica de automóveis oferta um bem no mercado, algo tangível, palpável. Um administrador, por exemplo, pode oferecer um serviço de consultoria. Tanto os bens quanto os serviços, eles são necessários para atender uma necessidade humana. Nós podemos classificar os bens e serviços da seguinte forma. Quanto à raridade, eles podem ser econômicos, ou seja, passível de determinar um preço, como a água, por exemplo, ou um bem não econômico, que é aquele que não se pode se apropriar dele, por exemplo, o ar que respiramos. Ambos são bens porque eles atendem necessidades dos indivíduos. Quanto à natureza, os bens eles podem ser materiais ou de produção e serviços. Temos aí os exemplos de qualquer produto industrializado e os serviços médicos. Quanto ao destino, temos o consumo durável e o não durável. Uma casa, por exemplo, é um bem durável, ou seja, você a utiliza sem ela ir se esgotando de um dia para o outro. Já uma peça de roupa é um bem não durável, porque ela vai se esgotando no uso do dia a dia. Temos, por fim, os bens de produção, que são as máquinas e equipamentos do processo produtivo. No processo produtivo, temos os fatores e setores de produção. Aqueles indivíduos que possuem algum ou vários desses setores são os responsáveis pelos investimentos. Então, o dono de uma máquina copiadora é o responsável por investir na promoção desse serviço. São responsáveis também por manter atualizados os seus serviços em termos tecnológicos e também responsáveis na geração de riqueza, ou seja, renda. Portanto, são todos aqueles interessados em abrir empresas, fabricar um bem e exportar um produto. O Brasil, por exemplo, é um investidor do setor agrícola. Investimentos nesse setor, nós temos aí fatores produtivos necessários para a produção de itens agrícolas. Temos terra, temos clima favorável para o cultivo, mão de obra especializada e também conhecimento. Nos processos de produção, são empregados alguns fatores como recursos naturais, pessoas, tecnologia e o próprio capital. Os sistemas econômicos, eles estabelecem uma interação e uma maneira racional de usá-los, porque, como já percebemos, os recursos eles são escassos, finitos. Como os recursos produtivos são escassos e por mais eficiente que seja o processo de produção, a produção ela é limitada para atender todas as nossas necessidades, que por sua vez são ilimitadas, isso significa que o uso descontrolado ou mesmo irresponsável de recursos naturais, a gestão equivocada de pessoal ou de tempo, podem acarretar em um desequilíbrio no sistema econômico. Vale lembrar que os recursos naturais são os que devem ter a maior atenção, uma vez que eles são dados pela própria natureza. O homem, então, ele não é capaz de produzir um recurso natural. Daí a necessidade de sermos responsáveis com o uso da terra e da água, por exemplo. Se esses recursos acabarem, nós não teremos como produzir tudo o que necessita deles. É por isso que o incentivo a pesquisas na área de tecnologia ela é importante, porque é através de mudanças tecnológicas que nós podemos otimizar o uso desses recursos, aumentar a produtividade deles, isto é, produzir mais, explorando menos recursos. Quando falamos de fatores de produção,
podemos classificá-los da seguinte forma: fator terra, capital, trabalho, tecnologia e fator empresarial. O fator terra abrange os recursos naturais que encontramos no planeta e fora dele. O solo, subsolo, águas, clima, flora e fauna, energia do sol, na forma de radiação, são exemplos desses fatores. O tão falado desenvolvimento sustentável, por exemplo, ele diz respeito ao uso racional e responsável desses recursos, uma vez que eles são a base de todo o processo produtivo. As reservas naturais estão na base de todos os processos de produção, sendo renováveis ou não renováveis. Por mais que existam vastas regiões de terras espalhadas pelo mundo, sabe-se que muitas delas não são produtivas. Portanto, o homem está em uma busca contínua de alternativas e ferramentas tecnológicas para explorar essas regiões e principalmente maximizar a utilização das propriedades já em produção. Então, pessoal, quando um país cresce com sustentabilidade, permite-se que as próximas gerações não sejam prejudicadas pela falta desses recursos. Algumas comunidades ribeirinhas, por exemplo, recebem auxílio governamental ou de ONGs, que são as organizações não governamentais, porque hoje não se extrai com tanta facilidade e quantidade recursos advindos da terra e da água, dada a exploração irresponsável de alguns agentes econômicos. Um segundo fator produtivo é o trabalho. Não é segredo para ninguém que o número de vagas de emprego é escasso. Logo, é objeto de interesse e estudo da economia. Mas se nós formos analisar essa escassez de oportunidades de trabalho, ela é necessária porque se todos nós tivéssemos um trabalho, como que ficariam as negociações de salário e trocas de pessoas? Dada a escassez, o mercado ele vai valorizar aquele candidato que possui maior capacitação e, portanto, ele será compensado pelo seu esforço muito mais que o outro candidato que não se capacitou. Dada a escassez da vaga e a disputa no mercado entre candidatos, ficará com a vaga aquele que se especializou. O nosso sistema econômico, e por definição, exige que exista obrigatoriamente pessoas desempregadas e pessoas no mercado de trabalho. Isso proporciona às empresas uma maior capacidade de negociar salários e cargos. Nesse esquema, temos a distribuição econômica das pessoas quanto à sua faixa etária. Dentro da população total, temos a porção não mobilizável economicamente e a porção economicamente mobilizável. O que seria isso? Não mobilizável são aquelas pessoas de 0 a 15 anos chamadas pré-produtivas e aquelas acima de 60 anos chamadas pós-produtivas e que não podem exercer nenhuma atividade laboral, não podem trabalhar. A porção mobilizável são aquelas entre 15 e 60 anos aptas para atividade laboral. Neste grupo nós temos os economicamente ativos, aqueles que estão no momento trabalhando, e os inativos, que são aqueles que por algum motivo não estão trabalhando, apesar de serem aptos para isso. A necessidade do Estado controlar a natalidade, as doenças, as aposentadorias, não é por questões políticas, mas para manter um nível adequado de indivíduos vivos e trabalhando e assim conservar o sistema em que vivemos em funcionamento. Nosso próximo fator produtivo é o fator capital, que muitas vezes a gente entende apenas como dinheiro. Na realidade, ele representa o quanto uma pessoa conseguiu acumular de recursos, seja de dinheiro ou terras. Existem duas formas de acumulação de capital, internas e externas. Na fonte de acumulação interna, temos o acúmulo de poupança por parte das famílias, das empresas e do setor público. As poupanças das famílias e das empresas, elas podem ser espontâneas, ou seja, o indivíduo ou a empresa decidiu poupar, pode ser estimulada por algum motivo que compense abrir mão do consumo presente para o consumo futuro, ou mesmo pode ser compulsória, obrigatória, que é o caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O governo também pode achar conveniente ou até mesmo necessário formar poupança. Então, ele determinará com força de lei uma reserva obrigatória, tornando uma poupança compulsória.
As fontes externas ocorrem principalmente com a entrada de empresas externas no país, doações e dinheiro para financiar algum programa, por exemplo. Temos então o ingresso líquido de capitais, que nada mais é que a diferença entre o fluxo de capitais entre o Brasil e o exterior, empréstimos, financiamentos e transferências entre governos federal, estadual e município. Poupar no Brasil é algo muito difícil por se tratar de uma situação cultural. Quando falamos cultural, é algo enraizado, difícil de ser mudado. Você tem visto com frequência nos meios de comunicação propagandas incentivando a poupança? Raramente vemos isso, mas para consumir, gastar, comprar por meio de liquidações e promoções, com plena certeza nós já vimos isso muitas vezes. Nós somos moldados para consumir porque o consumismo que é o motor do nosso sistema econômico. Nosso próximo fator produtivo é o fator tecnologia. E tecnologia é inovar o processo produtivo. Vimos que a economia só existe porque há escassez de recursos produtivos. O papel da tecnologia é maximizar a utilização desses fatores, aumentando a sua produtividade. Quando eu inovo, adotando um novo padrão tecnológico, eu preciso fazer com que aquela mesma quantidade de recurso produtivo produza mais, produza uma maior quantidade de bens e serviços. Produtividade ela só é alcançada com investimento em tecnologia. A nossa videoaula ela está sendo hoje vista por alunos de muitos polos, e isso graças à tecnologia, que conseguiu aumentar a minha produtividade. Ou seja, eu consigo alcançar muito mais alunos. Caso contrário, eu estaria que estar presente em cada polo, e isso demandaria tempo e muito dinheiro. Capacidade tecnológica é isto, inovar, inventar processos novos para o sistema de produção. Por fim, temos o fator empresarial, que são aquelas pessoas que estão dispostas a utilizar todos esses fatores produtivos que nós vimos aqui. Eles vão usar esses fatores de forma racional e empreendedora, ou seja, sem desperdícios e com máxima otimização dos recursos produtivos, para geração de emprego e geração de renda. O indivíduo detentor do fator empresarial se mobiliza e combina os fatores produtivos para alcançar resultados. No dia a dia, nós o chamamos de empreendedor. Os 5 fatores produtivos que vimos, capital, trabalho, terra, tecnologia e capacidade empresarial, quando combinados, formam o nosso processo produtivo, que dá origem a diversas atividades realizadas no mercado, e esse mercado ele é dividido em 3 setores: o primário, o secundário e o terciário. No setor primário de produção, encontramos a agricultura, a agropecuária, ou produção animal, e o extrativismo. No setor secundário da produção estão contidas as indústrias de extração mineral, de transformação, de construção e atividades semi-industriais. Já o setor terciário inclui os prestadores de serviços, o comércio em geral, os bancos e outras instituições financeiras, os serviços de transportes e comunicações e o próprio governo. É a partir desses setores produtivos que são gerados bens e serviços para suprir as necessidades da população. Lembrando, que definimos como bem qualquer necessidade que seja tangível, ou seja, que seja possível tocar, comer, sentir o cheiro, vestir. Diferente dos serviços, que são necessidades intangíveis, isto é, não se pode tocar. Por exemplo, a consultoria realizada por um administrador para alguém que deseja montar um negócio, uma consulta médica, são exemplos de serviços. Nós vimos nas aulas iniciais que a microeconomia estuda a relação entre os agentes econômicos que produzem bens e serviços e aqueles que desejam comprar bens e serviços. Temos então formado uma relação entre vendedores e compradores, que na economia chamamos de oferta e procura. A famosa lei da oferta e procura ou demanda. É essa lei que vai determinar a quantidade de bens e serviços a serem ofertados e demandados no mercado e, consequentemente, os seus preços.
Definimos como mercado o local em que os agentes econômicos realizam as suas trocas a partir da busca por bens e serviços que atendam às suas necessidades. Vocês já ouviram falar em escambo, não ouviram? Essa é a forma mais antiga de funcionamento do mercado. Na época desse tipo de mercado, não existia a moeda e as pessoas produziam alimentos para a própria sobrevivência, mas não produziam tudo o que precisavam, ou seja, não eram autossuficientes, assim como hoje nós também não somos. O que acontecia era o seguinte: enquanto um plantava trigo, o outro criava porcos, por exemplo, pois produziam de acordo com os fatores produtivos que possuíam. Mas ninguém vive só de trigo ou só de porcos. Aí se concretiza o escambo, que nada mais é que a troca de produtos, firmando aí o primeiro tipo de mercado. Com o passar do tempo, começaram a perceber que havia algo de errado. Alguns perceberam que seus produtos tinham um valor maior do que outros. Como saber se uma saca de trigo equivale a uma unidade de porco, por exemplo? A partir desse problema econômico, surge a necessidade de mensuração, de atribuir valor às mercadorias para que a troca fosse mais justa. Surge então a primeira alternativa de mensurar as trocas, o metalismo. O metal passa a ser a primeira moeda de troca, dado a sua raridade. Algumas mercadorias se tornavam moedas, mas não existia a praticidade do transporte e do próprio manuseio. As civilizações elas já possuíam a tecnologia necessária para manusear metais. Esparta ela iniciou com o ferro. O Egito, Roma, China e Europa Central utilizavam o bronze, o ouro e a prata. Em função da raridade, o ouro e a prata assumiram realmente a função de moeda e também pela sua durabilidade. Nessa mesma época surge o que chamamos hoje em dia de banco, iniciado por um grupo muito rico chamado de Cavaleiros Templários. E por que eles foram necessários? Porque na época as estradas passavam por dentro das florestas, não tinha iluminação, não tinha uma rota definida. As florestas possuíam muitos esconderijos para ladrões. Então os viajantes depositavam nas mãos dos cavaleiros templários seus metais e recebiam deles uma espécie de certificado de depósito. E quando o viajante chegava ao seu destino, trocava o certificado de depósito novamente pelos metais. É o mesmo que ocorre hoje. Ninguém anda com todo o seu dinheiro na carteira ou no bolso. Nós deixamos parte dele em nossa conta corrente em um banco. Viajamos e na cidade de destino vamos ao mesmo banco e realizamos o saque. Esse processo de troca a partir do metal se intensificou. Começam então a surgir trocas internas e internacionais, e a necessidade maior de metais exigiu a troca pela moeda papel. Surgiram então as letras de câmbio, os certificados de depósitos de moedas metálicas, como formas alternativas de pagamentos. A migração da moeda papel para o papel moeda foi natural. Os bancos passaram a emitir papel moeda em função do valor metálico correspondente. Temos aqui algumas das facilidades da moeda e seus benefícios. A primeira facilidade é a sua capacidade de intermediar trocas e dar liberdade de escolha, o que comprar e quando comprar. Eu posso guardar o meu dinheiro no momento presente para consumir no futuro. A segunda facilidade é sua capacidade como medida de valor, ou seja, permite que demos valor a um bem e um serviço, fazendo com que a troca seja mais justa, inclusive valor ao trabalho. Outro benefício da moeda é sua característica como reserva de valor. Eu posso poupar o meu dinheiro por precaução ou especulação, dado o comportamento do ambiente econômico, ou seja, naquele momento não está favorável gastar, então eu vou reservar o meu dinheiro para gastá-lo quando favorável, já que moeda tem liquidez imediata, o que significa que rapidamente eu posso trocá-la por um bem ou um serviço. E por fim, o benefício de poder pagar um bem ou serviço em tempos diferentes. Vimos nessa nossa primeira aula
que a economia ela se preocupa com os recursos escassos e com as necessidades ilimitadas das pessoas. Conhecemos os dois grupos da teoria econômica, a macroeconomia e a microeconomia, e vimos como eles estão interrelacionados. Por fim, pudemos entender os objetos de estudo da economia, enquanto ciência econômica, que foram o comportamento dos agentes econômicos. A escassez de produtos ou insumos, o processo produtivo, a inter-relação entre os agentes econômicos que formam o mercado, as necessidades que qualquer pessoa, empresa ou governo possui como primárias, secundárias e coletivas. Também vimos a classificação dos bens quanto à sua finalidade ou serviços, que são resultantes dos processos de produção. Verificamos também que existem alguns recursos que são chamados de fatores de produção, quando combinados possibilitam a geração de riquezas e se enquadram em um dos três setores da economia, o primário, o secundário e o terciário. Chegamos à definição de mercado como sendo o local onde os agentes econômicos realizam suas transações. A história nos mostra que no início eram apenas trocas e as necessidades fomentaram a formação de padrões de mensuração, de medir o valor das coisas. Por fim, pudemos entender como ocorriam as transações comerciais, antes do advento das moedas e como elas evoluíram através dos tempos. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Bons estudos e até a próxima!